Presidente, a gravação foi iniciada. Ok, obrigado, Marco Antônio. Colegas, então, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento, período da tarde do dia 1º de setembro de 2020, e vamos dar seguimento julgando o item 15 da pauta, que é do período da manhã, que é um item que saiu com vista em julho, é o último item que ficou nessa reunião, na pauta dessa reunião de setembro, que tinha saído com vista. Então, vamos terminar esse aqui para não ficar nenhum processo com vista pendente de julgamento. Aí, julgando esse item 15 da pauta, a gente daí passa para os itens da tarde do dia de hoje, ok? O item 15 é do contribuinte Renato Toaldo, de relatoria da conselheira Ana. A Ana apresentou o seu voto na reunião de julho, dando provimento ao recurso voluntário. Aí teve pedido de vista, e o pedido de vista, e a vista foi convertida em vista coletiva. Eu lembro, na época, até eu manifestei interesse de ver o processo, até eu quis que fosse pedido em vista, né? Que fosse pedido vista, e aí o Francisco, que era o primeiro a votar, acabou pedindo a vista, e aí a gente deu uma estudada nesse caso aqui. Ana, eu vou pedir para você fazer só um resuminho, é bem simples, né? É um prefeito, né? Um ex-prefeito. Faz só um resuminho para nós, e aí a gente já passa para a votação. Daí eu vou fazer um comentário também, aí a gente passa para a votação. Pode falar, Ana. Tá. A autuação se deu por obrigação acessória, que as folhas de pagamento foram elaboradas em desacordo com a norma, e quem está respondendo por ela é o prefeito. Então, a principal questão é saber se o prefeito responde ou não por essa infração, que é deixar de preparar as folhas de pagamento em acordo com as normas, né? Em resumo, o relatório é bem simples mesmo. Então, eu vou passar logo ao voto. O recorrente sustenta que a responsabilidade da administração pública é objetiva, no entanto, a do prefeito, como dirigente do órgão municipal, é subjetiva e deve ser apurada mediante dolo ou culpa. A DRJ concluiu que o prefeito, na qualidade de dirigente do órgão público, tem competência para decidir sobre a prática do ato e é o responsável pela infração constatada, posto que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição não impede a responsabilização direta e imediata do agente político pelo descumprimento de obrigação acessória. O auto de infração foi lavrado em face do recorrente, na qualidade de dirigente do órgão público municipal e com fundamento no artigo 41 da Lei 8.212, que eu cito. O relatório fiscal da infração informa que no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, o contribuinte deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal, omitindo da folha de pagamento as remunerações constantes de uma planilha anexa aos autos, as folhas 13 a 61, o que viola os artigos 32, inciso 1 da Lei 8.212 e 225, inciso 1 e parágrafo 9 do Regulamento da Previdência Social. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de responsabilização pessoal do prefeito pelo pagamento da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, que é, no caso, deixar de preparar as folhas de pagamento de acordo com as normas. As obrigações tributárias, tanto as principais quanto as acessórias, devem se submeter primordialmente à Constituição e às normas do CTN. Determina a Constituição, em seu artigo 146.3, que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a obrigação tributária. O artigo 41 da Lei 8.212, revogado pelo 79 da Lei 11.941, disciplinava hipóteses de responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público ou entidade da administração pública pelo pagamento da multa aplicada por infração ao dispositivo da lei. No tocante à responsabilidade pessoal do agente decorrente de obrigação tributária, o dispositivo a ser aplicado é o 137 do CTN, que expressamente exclui a responsabilização tributária pessoal
daqueles que agem no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. O artigo 137, incisos 2 e 3 do CTN, exige para a responsabilização pessoal do agente a comprovação, quando da prática de infrações, de dolo específico, que para ser apurado exige o devido processo legal, assegurado o direito de defesa, sem prejuízo de eventual responsabilização por ilícito fiscal. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilização de prefeito por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 41 da Lei 8.212 depende da demonstração de culpabilidade, a ser apurada em procedimento administrativo regular. A responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações tributárias, portanto, só incide quando pratica atos com excesso de poder ou infração à lei, atuando com dolo. Fato esse que não se confunde com o exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. Para aplicação da multa prevista no artigo 41 da Lei 8.212, imprescindível a comprovação de excesso de mandato ou prática de infração com dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso. O ato de infração foi lavrado em fase do ocorrente, prefeito municipal à época dos fatos, sem, contudo, demonstrar concretamente a sua culpabilidade, impossibilitando a sua responsabilização. Nesse mesmo sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do CARF. E eu cito aqui duas jurisprudências. Segundo o 122 do CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a pessoa obrigada à prestação que constitui o seu objeto. Destarte, a obrigação acessória descumprida cabe ao órgão público e não ao seu gestor. E o artigo 41 da Lei 8.212, que atribuiu responsabilidade ao gestor público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seu subsídio, não autorizava que o lançamento fosse efetuado em nome do gestor, em detrimento do sujeito passivo, ou seja, do órgão público, como ocorreu no caso. Cristalino o vício do lançamento. Ressalta-se que, posteriormente, este artigo 41 foi revogado pela medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941, e o CARF consolidou o entendimento de ser aplicada a retroatividade benigna para extinguir tanto a penalidade prevista no dispositivo quanto a responsabilidade do dirigente do órgão público. É o que dispõe o enunciado 65 da súmula do CARF. Inaplicável a responsabilidade pessoal de órgão público pelo descumprimento de obrigação acessória, no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige. Nesse sentido, o artigo 41 da Lei 8.212 foi revogado pela medida provisória 449 e a penalidade prevista no dispositivo foi extinta. Em virtude disso, a alínea A do inciso 2 do artigo 106 do CTN impõe a aplicação retroativa da nova legislação em benefício do sujeito passivo. Isso aqui é um trecho do acórdão de relatoria do Mário Pereira Filho. Ainda nesse sentido, eu cito mais uma jurisprudência. Conforme expressa o artigo 121 do CTN, o responsável somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal, havendo aqui claro erro na identificação do sujeito passivo, conforme sublinhado pela jurisprudência do CARF. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento realizado em face do recorrente. E, sendo nulo o lançamento, descabe averiguar a possibilidade de relevação da penalidade. Meu voto. Ok, Ana. Eu dei uma estudada nesse processo, é um caso bem simples, né? É um caso bem simples, e aí eu só vou adiantar o seguinte, vou até adiantar meu voto. Eu vou acompanhar você, Ana, só que eu vou acompanhar pelas conclusões, porque em que pese a jurisprudência que você cita, para mim aquele artigo revogado, 41 da Lei 812, estabelecia uma responsabilidade objetiva, sabe, independente do dolo, culpa, né, e você faz uma leitura conjunta do 41 com o 137, né, então, mas
como realmente o artigo 41 foi revogado, você, acertadamente, você cita o artigo, acho que 106 ali do CTN, né, da retroatividade, tem uma súmula do CARF, né, que diz que é inaplicável responsabilidade pessoal do dirigente, né, de órgão público por descobrir mobilização acessória. Então, por tudo isso, eu acompanho você, né, só vou acompanhar pelas conclusões por conta dessa questão ali do artigo 137. E é um caso tranquilo, né, talvez se tivesse ido com vista de mesa na última sessão, talvez eu tivesse já votado, mas eu quis olhar com calma, né, não sei se mais alguém olhou. Alguém gostaria de comentar esse processo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Alguém diverge da relatora? Ninguém diverge da relatora? Então, agora, viu, Ana, você falou que você anula ou coisa, eu vou colocar, deixa eu ver teu voto aqui. Seria cancelar, no caso, cancelar, né? Acho que cancelar o lançamento, né? Porque quando foi feito o lançamento estava correto, não estava invadibilidade, né? Mas mudou a legislação, então cancelar. Eu vou colocar então que, já que todo mundo concorda com o teu voto, que a gente dá provimento ao recurso voluntário. E aí só cancelar, né? Só cancelar. Deixa eu estar aqui. Mas eu acho que pela leitura que a Ana fez, talvez fosse o caso de anular mesmo, pelo seguinte, porque ela andou bem aí, que ela fez a comparação com o artigo 146 da Constituição, 3 das normas gerais. Vai em encontro aquele RE, que 562-276, que eu até mandei, que eu até compartilhei, que foi em repercussão geral, por sinal. Ali fica a inteligência daquele julgado, no sentido de que as responsabilidades tributárias elas têm que ser previstas em lei complementar, ou seja, dentro do próprio CTN, ou se fora dele, mediante uma lei complementar, porque a regra matriz da responsabilidade tributária, ela tem fundamento constitucional, lá no 146.3 que ela citou. Então, aquela responsabilidade objetiva que tem lá no artigo 30, na lei 82.12 e outras que ela conduz lá, ela só existe se ficar comprovado o interesse comum de natureza jurídica na relação de fato gerador. É por isso que fala ali de comprovar dólar, aquelas coisas todas lá, né? É exatamente o interesse comum. Porque ali, como eu falei antes, no 124.2, quando eles expressamente em lei, a leitura daquele dispositivo é no sentido, em lei, no próprio CTN, que é uma lei complementar, ou se for fora dele, em outra lei complementar. Leis ordinárias assim isoladas, elas não têm muito menos objetiva, né? Muito menos objetiva. Por isso que eu votei com ela sem restrições, na redação que ela falou lá de anular, porque o meu entendimento, o lançamento anula desde da origem, mas ela fica à vontade aí para... Mas, de qualquer maneira, eu vou acompanhar a relatora sem restrições. Luiz, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida quando eu coloquei, até porque, assim, como o Dani até falou, né, na questão da revogação do artigo, eu estaria cancelando, mas na questão da impossibilidade de responsabilidade objetiva, eu estaria anulando. E eu entro nos dois aspectos no voto, né. Eu confesso que... Olha, Ana, se você colocar cancelar, vai ficar tranquilo, não vai dar questionamento. Se colocar anular, vão alguns questionar, assim, mas anular como? Porque o que foi nulo no lançamento? E aí, anular por vício formal, material, pode criar toda uma discussão, né? Talvez se você cancelar simplesmente, o resultado do contribuinte é o mesmo, né? Você que sabe, né? Por mim pode ser cancelado. Tá. Cancelar, porque daí não vai dar questionamento. Eu entendo você, Luiz, tem lógica o que você está falando, mas só pode dar um questionamento, né? E para o contribuinte o resultado é o mesmo, né? No dispositivo, Ana, eu coloquei só assim, ó. Acordam os membros... O que é, Luiz? Nada não, eu só fiz essa colocação porque
A Ana foi precisa, ela foi lá no 146.3 da Constituição. Ela fez o link correto ali, né? Então, mas tudo bem, mas para mim é diferente o verbo, é o efeito. Como você diz, o efeito é o mesmo. Tá. Então vai ficar assim, colegas, em relação à decisão no item 15 da pauta, do contribuinte Renato Toaldo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Dene. Tá? É isso aí. Colegas, agora vamos para os itens da tarde, da pauta da tarde. Nós fizemos já o item 41 e 42. O próximo item seria... Renata, seriam seus itens. Esses da Tânia Pereira, são vários da mesma contribuinte, né? Agora é 5h20, deixa eu olhar na hora certa aqui. 5h25 agora, 17h25. A gente consegue em 35 minutos fazer todos? Olha, eles são um pouco compridinhos, assim, mas eu acho que, eu acho que dá, que assim, eles são meio... Faz todos? Em tese, sim, mas é que ele é comprido, assim, um pouco. Mas, entendeu? Mesmo fazendo um é compridinho. Né? Então, não sei se você preferir fazer algum outro. Porque, assim, deixa eu contextualizar o que acontece com esses casos. Na verdade, a discussão, basicamente, desses itens é grupo econômico. Por quê? Porque essa empresa, Tânia, ela era uma empresa do Simples, que ela foi desenquadrada do Simples numa fiscalização do Ministério da Previdência, que lançou contribuições previdenciárias. Então, a decisão de primeira instância tem 2 dos autos que julgam as contribuições previdenciárias patronais que foram lançadas, que elas dá provimento, que ela nega provimento, né, ela dá provimento ao recurso da Tânia, que é a principal, com relação à contribuição previdenciária lançada. Porém, ela reconhece a existência do grupo econômico. Contra isso, tanto a Tânia recorre contra todas as outras empresas que fazem parte do grupo econômico e recorrem também. Tá, então vai demorar mesmo. Vai demorar. E daí aí todos os outros são 2, que é isso, que é a contribuição previdenciária, que tem a contribuição previdenciária, e todos os outros têm a multa por descumprimento de obrigação acessória, que além do grupo econômico, que é uma discussão só que a gente faz, tem a contribuição previdenciária, obrigação acessória, que aí essa tem a obrigação acessória que aí vale, que eu tenho que discutir. Então vamos deixar isso aí por enquanto. Ana, esses teus da L-Ring são tranquilos de fazer? São 3 da mesma. Tem esses 3, e daí tem os do Gregório, da CAVEC, que são 3 também. Eu acho que são, Dani. Você acha que são? É o 49, 50 e 51, né? Isto. Podemos arriscar? Acho que sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Colegas, itens 49, 50 e 51 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. A contribuinte é Euring Klinger, do Brasil Limitada. Tá? Itens 49, 50 e 51. Você vai começar pelo 49 mesmo, Ana? Sim. Então, Ana, pode, se possível, fazer um resumo apenas do relatório e também, se for possível, fazer um resumo do voto. A gente agradece. Então, pode começar, tá?
Tá. Eu não lembro totalmente de cabeça que eles são um pouco antigos, mas a diferença deles é que tem algumas verbas que são incidentes um pouco diferentes só, em cada um. Mas fora isso, o resto em si é bem igual. Aqui no 49 é um recurso voluntário em face da decisão que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de auto de infração, lavrado em 22 de dezembro de 2008, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social. Aí eu coloquei elas discriminadas aqui. A primeira seria a parte da empresa e para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, SAD-RAT, incidente sobre o abono pecuniário de ajuda de custo e o salário variável pago para o seu Hans GK Equity. E a segunda seria a contribuição da empresa incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais. A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo que eu colacionei. O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso sustentando inexistência de fato gerador incontroverso. Abono pecuniário tem previsão em convenção coletiva e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e ilegalidade da alteração da Lei 8.212 por decreto. É o relatório, passo ao voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Primeira alegação, que é o fato gerador das contribuições previdenciárias, disposições constantes na Lei 8.212. Eu posso pular um pouco essa parte bem teórica, né? Que eu falo das contribuições, o artigo 195 da Constituição, a Lei 8.212, e sobre o que elas incidiriam. Vamos lá. Que o artigo 28 da Lei 8.212 aponta em seus incisos a composição do salário de contribuição, e eu cito o artigo. Por sua vez, o parágrafo 9º, a linha E, item 7 desse artigo, elenca as verbas que não integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a títulos de ganho eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, e eu cito esse também. O regulamento da Previdência Social, regulamentando essa disposição, dispõe que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. E aqui eu cito o artigo também. A recorrente, por sua vez, sustenta a ilegalidade da expressão por força de lei, incluída pelo Decreto 3.048, de 99. Esse Conselho, contudo, não tem competência para se manifestar quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do verbete simular número 2 do CARF. Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Nesse sentido, é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo e o artigo 62 do RICARF. Portanto, nesse ponto, sem razão recorrente. O segundo item, que é a questão do abono pecuniário de ajuda de custos, eu continuo. Seguindo a linha de raciocínio do tópico acima, em face das disposições vigentes no ordenamento jurídico, ao contribuinte que sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre o abono pecuniário de ajuda de custo, cabe o ônus da prova de que a verba foi paga sem habitualidade e não possui natureza remuneratória. Nesse sentido, adoto como razão de decidir o voto proferido pelo conselheiro Raíde Santana no acórdão 24.01.007 do 217, da sessão de 3 de dezembro de 2019. E eu cito aqui a parte do acórdão que ele fala do abono. Portanto, diante disso, não assiste razão à recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, a relatora, então, em relação ao item 49 da pauta, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse voto ou comentar o processo? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Também não? Então, eu também acompanho. Então, em relação ao item 49 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
pode seguir para os outros, então. São mais ou menos iguais, Renata? O 50, o meu voto ele é igual, o que muda só na parte do relatório é que as contribuições que estão no auto de infração, eu até discriminei no relatório, no tópico 1 e 2. Aqui é contribuições dos segurados empregados incidentes sobre o valor do abono pecuniário concedido pela empresa aos empregados por força da convenção coletiva e as contribuições dos segurados contribuintes individuais não descontadas, incidentes sobre o valor pago através dos recibos de pagamento autônomos. Então, o que está mudando aqui é só isso. E aí o meu voto é igualzinho ao outro. É a mesma base de cálculo, é a mesma ação fiscal, né? Então tá. Alguém diverge, colegas? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 49, também teremos a mesma decisão. Entre 50 teremos a mesma decisão que foi dada para o item 49, que acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 50. E o 51, Ana? O 51, ele só vai ter um acréscimo no começo, porque ele fala aqui das contribuições a terceiros. Então, no 51, é referente às contribuições destinadas a terceiros, salário, educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, que vão incidir sobre o pagamento efetuado a seus empregados decorrentes desse abono pecuniário de ajuda de custo, e o salário variável pago ao senhor Hans G.K. Eckert. Então, eu inicio o voto falando das contribuições sociais destinadas a terceiro e a possibilidade de cobrança, porque já teve muita discussão nesse sentido, né, se elas seriam devidas ou não. Mas eu digo que elas são devidas, né, e no final eu tenho a mesma conclusão de negar provimento ao recurso voluntário pelas mesmas razões. Ok. Colegas, em relação ao item 51 da pauta, a conselheira relatora também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Eu também não. Então, em relação ao item 51 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esses itens 49, 50 e 51 são do contribuinte Elring Klinger, do Brasil Limitada. Gregório, esses seus aqui, tranquilo, conseguimos fazer dentro do nosso horário? O meu é um só, presidente, 52. O outro é Cavini, é de do Márcio. Não, peraí, deixa eu ver. Cavec. É verdade. Olha, eu vi os Cave e achei que fosse tudo uma coisa. Olha só, é verdade. Esse teu é tranquilo, Gregório? Vamos fazer então, colegas, o item 52 da pauta, da contribuinte Cavec Incorporação Limitada, de relatoria do Gregório. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, a gente agradece, tá? Pode começar. Tá, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo número tal que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Na origem, trata-se de notificação fiscal com vista de débitos relativos às contribuições da empresa e dos segurados empregados e as contribuições para outras entidades e fundos terceiros referente ao de construção civil matrícula C número tal. Cientificado o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente em parte, conforme emenda abaixo reproduzida. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, esgrimendo suas razões de defesa nos seguintes pontos: que os valores ora questionados referem-se a alterações nas unidades autônomas a pedido dos proprietários. Essas alterações eram cobradas em separado, de acordo com o executor do serviço, com que o executor do serviço cobrava, que eram realizadas pelos próprios funcionários da CAVEC, com materiais fornecidos pelos proprietários. Tais valores eram pagos diretamente para a CAVEC, que repassava integralmente a quem realizava as modificações. Estes valores eram considerados muito baixos, não permitindo o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária, sendo que já era recolhido em virtude do vínculo empregatício. As empresas de construção civil têm o direito de não sofrerem cobrança das contribuições para o SENAI, SESI, SEBRAE e INCA, uma vez que tanto as que realizam a prestação de serviço como as construtoras de imóveis em terrenos próprios para venda posterior
não são contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato de não se enquadrarem no conceito de empresa industrial e estarem vinculados à previdência urbana. Sem contrarrazões ao relatório. Passando ao voto, presidente. Então, aqui novamente eu falo do objeto da autuação, da NFLD. Ele está cobrando aqui a parte da empresa, segurados empregados e terceiros. A recorrente, no seu recurso voluntário, vai defender esses pontos aí que eu acabei de ler no relatório. E aí eu passo a análise de cada um dos pontos, objeto do recurso voluntário. Das contribuições da empresa e dos segurados empregados. Então, o que é que tem? Qual é o caso aqui? Eu desliguei. É uma construtora, né? E na venda das unidades autônomas, né? Dos apartamentos, os adquirentes pediam para fazerem reforma nas unidades. Essas reformas eram executadas diretamente pelos funcionários dessa pessoa jurídica. Isso era cobrado separadamente. E aí a própria construtora, no final das contas, vai dizer que esses valores eram muito baixos, que não houve recolhimento das contribuições em relação a esses valores que eram cobrados separadamente, que houve sim o recolhimento da contribuição em relação ao salário que era pago para o funcionário, mas sobre isso que é o objeto do lançamento, que são esses valores pagos em apartados, a própria recorrente, no final das contas, acaba reconhecendo que não houve recolhimento da contribuição. Então é o que eu digo aqui, né? Neste ponto, a recorrente esclarece e defende que os valores ora questionados referem-se a alterações nas unidades autônomas a pedido do proprietário. Essas alterações eram cobradas em separado, de acordo com o que o executor do serviço cobrava, que eram realizadas pelos próprios funcionários da CAVEC com materiais fornecidos pelos proprietários. Tais valores eram pagos diretamente para a CAVEC, que repassava integralmente a quem realizava as modificações. Estes eram considerados baixos, não permitindo o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária, sendo que já era recolhida em virtude de vínculo empregatício. Como se vê, a recorrente em relação às contribuições da empresa e de segurados empregados não se insurgiu contra o objeto da autuação. Ao contrário, expressamente reconheceu que, como os valores eram baixos, não foi possível o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária. Desta forma, outra não pode ser a conclusão, senão a total rigidez de lançamento neste particular. Das contribuições para terceiros, a recorrente defende, em síntese, que as empresas de construção civil têm o direito de não sofrerem a cobrança das contribuições para o Senai, SES, SEBRAE e INCRA, uma vez que tanto as que realizam a prestação de serviço como as construtoras de imóveis em terrenos próprios para a venda posterior não são contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato de não se enquadrarem no conceito de empresa industrial e estarem vinculadas à previdência urbana. Pois bem, com relação ao INCRA, eu trago aqui até um fundamento de um voto do conselheiro Luiz, objeto do acordo 2402007577 de setembro de 2009, nos seguintes termos em síntese. A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade de cobrança de empresas exclusivamente urbanas da contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, e aí está citada aí, elege as empresas, inclusive urbanas, como sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a eficácia dessas normas. Ademais, os tribunais superiores já afirmaram entendimento no sentido de que não exige óbvio haja cobrado de empresa urbana a contribuição destinada ao INCRA. A contribuição ora questionada caracteriza como contribuição especial de intervenção do domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica, em caráter de universalidade, e a sua incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. E aí prossegue o conselheiro Luiz na fundamentação, com a qual eu acordo e ora incorporo como razões de decidir no presente voto. No que tange as contribuições destinadas ao Senai, SES e ao SEBRAE, melhor sorte não assiste à recorrente. Defende a recorrente em síntese que, por se tratar de empresa prestadora de serviço de construção civil, não seria sujeito passivo da contribuição para o Senai e SES pelo fato de não se enquadrarem no conceito de empresa industrial. A vinculação da recorrente ao SES e ao Senai decorre dos decretos-lei 4.048 e 9.403, que fixaram como sujeitos passivos as indústrias integrantes do Plano de Confederação Nacional da Indústria, no anexo do artigo 577 da CLT, recepcionado pela Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF e STJ. Sobre o tema, o STJ já consolidou o entendimento de que a atividade de construção civil pode ser classificada como atividade industrial, é o que se infere, pois, da emenda do RESP 1.694.309 do ministro Herman Benjamin, abaixo transcrito. Com relação especificamente à contribuição destinada ao SEBRAE, pense que esta, assim como aquela relativa ao INCRA, também consubstancia finalidade interventiva no domínio econômico, segundo o entendimento predominante dos tribunais superiores, sendo exigível daqueles que se sujeitam às contribuições ao SESC
nos termos do parágrafo 3º, artigo 8º da Lei 8.029. Configura a ação verdadeira adicional às contribuições relativas ao denominado Sistema S e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da pessoa jurídica. Por sua vez, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 635.682, do ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de 5 de abril de 2013, confirmou a desnecessidade da edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como sua natureza de contribuição e de intervenção do domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo, ainda que ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte. A matéria debatida no julgamento teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Logo, sem razão a recorrente. Conclusão. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 52 da pauta, o relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse voto ou processo? Não? É só uma colocação, Gregório. Quando o voto que eu proferi foi 11 de setembro de 2019. 2009 eu ainda não estava no cargo. Beleza. Ok, apesar de ter sido 11 de setembro, viu, amigo? Não faço isso, eu voto 11 de setembro. Então tá, colegas. Eu também acompanho o relator. Colegas, então, em relação ao item 52 da pauta, da contribuinte Cavec Incorporação Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão do item 52. Colegas, nós temos mais um tempinho, né? Deixa eu olhar aqui na hora certa, qual que é o horário. 5h46, temos 14 minutos. Márcio, esses dois itens teus são tranquilos? Veja, tem esses dois itens teus, Márcio, e aí nós temos o outro que são 3 itens da Renata. O que é melhor aí? O que é mais fácil de fazer desses aí? O teu ou da Renata? O que você acha? O contribuinte apenas apresentou as mesmas razões. É uma aferição indireta por problemas da escrituração contábil e uma multa CFL 38. São 2 processos. Tá. Vamos fazer o teu, então, Márcio. Parece que está tranquilo, né? Tá, eu vou, então, de forma bem rápida, eu vou começar pelo 54, porque a aferição indireta está nele. Vou direto para o voto, a LID. Vou delimitar a LID. São as contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga e execução de obra de construção civil de responsabilidade da autuada com base nos mesmos elementos probatórios. Geraram 3 debitcards, cada debitcard, como a gente já sabe, é um referente à contribuição da cota patronal, outro de segurados empregados, outro destinados a terceiros. O recorrente limita-se a reiterar os termos da impugnação apresentada, por isso, com foco no parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, eu aplico as mesmas decisões da Delegacia de Julgamento com as quais concordo. Chamo destaque que aqui foram as irregularidades apontadas. Primeiro, está aqui, com efeito, foram apontadas as seguintes irregularidades. Lançado em 28/10, no valor de 220, na conta Construção e Arrendamento, documentos já contabilizados anteriormente. Documentos contabilizados a débito de construções em andamento e crédito de caixa. Verificação na escrituração contábil, livro diário de saldo credor na conta caixa. Saldo nas contas banco. Construções em andamento e fornecedores conforme DP encerrado em 30 de junho de 2005. Apesar do defendente alegar que houve devido estorno dos lançamentos, não houve efetiva comprovação destes nos documentos juntados. E aí eu chamo ao término desse trecho o que eu acrescento ao voto, que a escrituração do contribuinte deve estar respaldada em documentos hábeis que efetivamente comprovem os fatos nela registrados. Caso contrário, seus lançamentos não fazem prova a seu favor. É a interpretação do artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1598, aqui para não precisar usar o regulamento do imposto de renda que modificou. Apesar de alegar o estorno dos lançamentos, ele não comprovou a efetividade dos documentos carreados aos autos, não em relação à razão analítica no valor de 73 mil, situação atestada pela DJ. A existência de saldo credor na conta caixa nos anos 3 e 4,
nos anos 3 e 4, é uma previsão iuris tantum de omissão de receita, na forma do artigo 293 do Regulamento do Imposto de Renda. A contabilização extemporânea de notas fiscais e recibos de imóveis em relação à data de prestação de serviços e ausência de provisionamento dos numerários pagos, alegadamente aos sócios, como prestação de contas em afronta aos princípios contábeis, são os demais elementos não combatidos pela defesa que justificam a aferição indireta levada a cabo pela fiscalização. Mas correto o procedimento adotado. Ele ainda faz menção que caso contrário, caso não seja do entendimento cancelar o lançamento, que seja reduzido em R$ 1.554, mas ele aponta uma defesa genérica e não apontou o dispositivo legal ofendido nem os motivos para a retificação do valor lançado. Ele fala assim: se não for entendimento da Vossa Senhoria a procedência total da impugnação, há que se destacar que os valores apurados estão em desacordo com o devido, levando-se em consideração os juros e a legislação citada. Assim, o valor supostamente devido daria montante de 98 mil, diferença que totaliza 1.554. Dada a falta dos motivos de fato e de direito a apta para este pedido, entendo que se trata de defesa genérica e não merece ser conhecida. Por todo esse posto, eu voto conhecer em parte o recurso voluntário, eu não conheço essa parte genérica, e na parte conhecida, nego provimento. O que é que você não conhece? É o 1.554 pela ausência de fundamentos, não tem nem fato e a fundamento. redução da multa. A redação. Ele quer reduzir, não é a multa, ele quer reduzir o lançamento, mas ele não fala por quê, também não faz muito sentido reduzir 1.554. Eu achei uma defesa genérica nesse ponto, sem apresentação de fatos, de direito, nem fundamentos, e aí eu não conheço essa parte. Tá. Colegas, alguém gostaria de comentar o voto? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu também não divido, eu acompanho. Só que eu quero ver como colocar aqui, me ajuda, Márcio. Se tiver alguma dificuldade que vai invadir nosso tempo, a gente pode também se negar provimento. Eu não me oponho a isso, não. É que é? Negar provimento? A gente pode simplesmente negar provimento, eu não me oponho. Nesse caso é possível mesmo negar provimento. Tá? Para a gente não avançar no horário também do... Isso. Então, nega provimento, ele não justificou por quê, né? Pode ser? Sim. Então, daí você vai tirar o conhecer em parte, né? Vou até colocar uma... Embora eu acredite que tecnicamente seja não conhecer, mas vamos jogar com o tempo que a gente tem, não vai ter nenhum resultado prático também em relação ao... Tá, perfeito. Colegas, então, em relação ao item 54 da pauta, o item 54 é do contribuinte Caveni Construtora Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ninguém diverge, então vai ficar assim o resultado. Acordam os membros, eu já tinha perguntado se alguém diverge, ninguém tinha divergido. Vai ficar assim: acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 54. E o 53, Márcio, mesma coisa? O 53 ainda é mais simples, já que a gente notou que a contabilidade apresentava deficiências e erros que ensejaram a aferição indireta. O 53 é o CFL 38, que é justamente isso. A contabilidade apresentada com... A contabilidade é o 33, parágrafo 2º. A escrituração contábil contém vícios, erros e deficiências, tornando-o imprestável para conhecimento da realidade dos fatos. Então, se é meio que decorrência da anterior, mantida a aferição indireta pela imprestabilidade da escrituração para a aferição dos fatos geradores, de sorte também a imposição da multa. Da multa, pelo descumprimento da obrigação instrumental. É isso. Então, mantido um, naturalmente, que deve ser mantido o outro. Colegas, em relação ao item 53 da pauta, também do contribuinte Caveni Construtora Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Nem já tem o número do acordo no passado, porque eu já vou botar aqui, porque como é decorrência, eu botei um amarelinho no final do voto, que era como decidido procedente, jogado improcedente, negado provimento ao recurso voluntário, aplica-se também aqui as mesmas razões, por causa do obrigatório seguir o principal, acessório seguir o principal. Mas tu ainda não tem o número não, né? Eu coloco então quando ver a pauta, tudo bem. Tá bom.
Então tá. Então, em relação aos itens 53 e 54 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o mesmo resultado para os dois itens, 53 e 54, do recorrente Caveni Construtora Limitada. Ok, gente. Seguinte, nós temos 10 minutos, é isso? A gente não, menos, tem 5 minutos, né? Foi o voto a jato, dois processos em 5 minutos, viu? Fala, Rafael. Você tem uma intempestividade para nós aí? Não, a última vez que eu tinha falado isso deu errado, vou ficar quietinho. Algum dos processos de vocês agora à tarde faria em 5 minutos? Não, né? Então tá, a gente precisa encerrar às 18 horas, porque o nosso assessor que faz a gravação, ele também tem horário, né, às 18 horas para encerrar. Então tá, colegas, então acho que vamos encerrar a nossa sessão por aqui, tá? E aí amanhã, nós fizemos hoje todos os processos eram com vista, isso foi importante, e fizemos ainda alguns processos da tarde e alguns processos da manhã. Beleza, então amanhã retomamos às 9 horas da manhã, tá bom? Então, colegas, alguém quer fazer algum comentário de alguma coisa? Não? Podemos encerrar a gravação? Podemos, até amanhã. Até amanhã. Marco Antônio, pode encerrar a gravação.